Olá, aqui é Marcelo Pereira Rodrigues, escritor, e o motivo da gravação deste vídeo é para anunciar a todos a segunda edição do meu livro Muito Humano Demais. E eu quero contar um pouquinho da história deste livro. Bem, em 2001 eu estava preparando uma seleção de crônicas, de ensaios filosóficos, crônicas do cotidiano, de reminiscências, algumas poesias. E isto em 2002 deu origem a este livro Muito Humano Demais. Este livro ele foi feito em gráfica artesanal, em gráfica convencional, numa tiragem de 500 exemplares apenas. E logo no ano de 2004 houve o esgotamento da edição. E este livro, desde 2004, ou seja, há 12 anos, ele encontra-se fora de catálogo. E ao longo da minha bibliografia, muitos me perguntaram e me perguntavam pelo primeiro livro. E eu, na verdade, eu nunca havia pensado em fazer uma segunda edição deste trabalho. Até depois, avaliando de forma muito crítica, é uma característica minha, até antes de ser crítico, ser autocrítico, eu não considerei este livro um livro bom, um livro de excelência, mas de modo paradoxal, os meus leitores começaram a me cobrar muito acerca de conhecerem este primeiro trabalho meu. E convencido pela minha agente literária, eu assinei um termo de compromisso para lançar a segunda edição. Ok. Neste ano, eu acabo de assinar um contrato com a editora do Rio de Janeiro, a Jaguatirica, e nós vamos fazer o lançamento, a edição da segunda edição do Muito Humano Demais, com algumas mudanças. Primeiro, o livro terá um acabamento bem mais profissional do que a primeira edição. Eu até faço um adendo a isto, que é o seguinte: muitas vezes o escritor deseja ver publicado o seu livro e ele não se atenta para alguns cuidados profissionais e editoriais que devem necessariamente serem feitos, como, por exemplo, uma edição do livro feita por um profissional. Então, o que ocorre? Quando eu peguei o material do livro para fazer uma seleção, para reler este livro, Muito Humano Demais, eu, juntamente com a minha agente literária, nós decidimos que, primeiro, o conteúdo será o mesmo. Nós não iremos mudar nada do que originalmente foi publicado. Porém, o livro terá um prefácio que foi designado para a Elizabeth Chaves, que é uma leitora muito talentosa, uma crítica muito gabaritada para fazer este prefácio. Terá uma segunda apresentação, aliás, uma apresentação a esta segunda edição feita por mim, explicando, né, os motivos do porquê deste livro vir à tona agora com a segunda edição. Terá uma orelha, terá uma contracapa de modo diferente, com a minha bibliografia mais atualizada. E o mais interessante, o que me fez divertir bastante ao escrever este livro, ao organizar este livro agora, né, porque ele já estava escrito, é eu ter feito uma seleção por temas, onde se sobressaíram a questão de reminiscências, ou seja, crônicas de juventude, pequenos poemas, muito sofríveis, eu digo assim com muita naturalidade, alguns ensaios de filosofia, alguns ensaios literários, bem no início da minha carreira. E este livro, ele vai ganhar agora na segunda edição um aposto ao seu título. Então será Muito Humano Demais, Textos de Juventude. E o que eu achei interessante é que, já na pré-venda, nós já estamos pré-vendendo este livro, eu percebi o seguinte:
um sucesso na aquisição por parte dos leitores que já fizeram a encomenda desta segunda edição, na verdade até sendo coerente com a enorme procura que este livro teve nos anos anteriores, onde ele não estava, né, no catálogo, como eu expliquei há pouco, há mais de 12 anos fora de catálogo. Outra coisa que eu notei também é o seguinte: eu tenho leitores que me acompanham ao longo de toda a minha carreira. Eu tenho a sorte de ter leitores que têm os meus 11 livros. E ao oferecer, e então claro que este não seria obrigatório para se completar a coleção, mas os próprios leitores que compraram, adquiriram a primeira edição, meu primeiro livro, no ano de 2002, alguns fizeram questão de pré-comprar, de pré-adquirir esta segunda edição, porque na verdade não deixa de ser um livro novo também. E eu quero então finalizar falando sobre a pré-venda que está ocorrendo. Vocês podem me contactar por este canal aqui do YouTube ou pelo meu e-mail também, que está inserido neste vídeo também, e dizer que é um prazer, foi um prazer ter relido os meus textos, digamos assim, de infância, de juventude, e perceber o quanto de amadurecimento ocorreu ao longo destes 14 anos, né, da publicação oficial, 12 anos que o livro encontra-se esgotado, e ter a oportunidade e ter uma coerência com os meus leitores, oferecendo, né, para análise este livro, para que vocês tenham conhecimento de alguns dos meus textos. E para finalizar, muito temático isto, eu relendo, eu vi um texto que eu publiquei uma semana depois dos ataques terroristas ao World Trade Center nos Estados Unidos, no ano de 2001, né, o atentado que praticamente inaugura o século XXI na história. E eu fiz uma breve crítica que está neste livro, numa crônica chamada Todo Mundo Sabe de Tudo, que eu quero ler para vocês. Todo mundo sabe de tudo. Certa vez, o professor Florencio nos contou uma historinha. Dizia ele que estava pelejando com os livros de filosofia e que lá pelas tantas, já com saco cheio de tanto ler, resolveu fazer algo diferente. Pronto. Decidiu ir ao botequim e, segundo ele, saiu de lá tendo aprendido várias coisas. De política a futebol, de camada de ozônio a discussões filosóficas. Enfim, foi uma ironia sutil do meu estimado professor, mas que vem a calhar com o episódio sinistro ocorrido em Nova York e Washington há poucos dias. O povão, a massa dos sabichões, esqueceu-se do sequestro do apresentador Silvio Santos e sobre o que se fala agora é a respeito do atentado contra os Estados Unidos. Disse-me, parecem lavadeiras em busca do sabão. De uma hora para outra, o mundo ficou sabendo de tudo, estimulado pelo noticiário nocivo estampado na telinha da televisão, em fotos sensacionalistas dos jornais, etc. Afinal, essa é a indústria que vende. Todo mundo dá a sua opinião, se dizem entendidos a respeito do cenário político internacional. Se você der trela, escutará pérolas como esta. Agora é a luta do bem contra o mal. O povo americano é muito heróico. A sociedade mundial está chocada. Os árabes são comedores de criancinhas. Bem, vou parando por aqui. São tantas imbecilidades que pode até comprometer a seriedade deste humilde texto. O que dá para se observar é a total alienação da massa dos seguidores de opiniões públicas formadas e forjadas. E podem acreditar que não é vergonha nenhuma não saber a respeito de determinado assunto. Mesmo este evento sendo ocorrido em Nova York, penso que poderíamos respeitar o valor de cada vida perdida ali, respeitar com silêncio e não prepararmos um circo. Alguns inteligentes chegaram até a imaginar o torpor de uma obra fictícia e que de uma hora para outra o grande filme iria acabar. A coisa não é tão simples assim, minha gente.
A coisa é real e o sangue é quente e vermelho mesmo. Mas louvemos o povo brasileiro. Daremos a ele um espetáculo de forma a saciar a sua falta de intelectualidade. Falo da grande massa. Como no Império Romano, onde os imperadores, ao tomarem conhecimento da insatisfação popular, mandavam que fornecessem a eles circo e pão. Como o pão ultimamente está em falta, o jeito é muito circo mesmo, traduzido em notícias sujas e sangrentas. Esta é uma opinião, não se fechando em verdade pronta e acabada. Então, este é um dos textos e eu convido a todos a tomarem conhecimento e a lerem a segunda edição de Muito Humano Demais, Textos de Juventude. Até a próxima, muito obrigado.